Gostaria de começar abrindo as nossas Bíblias para João capítulo 5, versículo 39. João capítulo 5, versículo 39. Jesus disse: Examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Agora vamos abrir para Atos capítulo 17. Atos capítulo 17, versículo 11. Diz assim: Ora, esses de Bereia eram mais nobres os que de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. E também mais outro texto, em 1 Pedro 3,15, que nos diz assim: Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Nesses versículos, eu gostaria de trazer um princípio importante para nossas vidas, como crentes em Cristo. O princípio que eu gostaria de trazer hoje para os irmãos é que nós devemos ser maduros, crentes maduros na nossa fé. E também devemos ser firmes na nossa fé. Em João 5, o versículo que nós lemos, Jesus nos chama para que nós possamos examinar as Escrituras. Em Atos capítulo 17, nós vemos que os irmãos de Bereia, eles examinaram as Escrituras para saberem se aquilo que Paulo tinha falado acerca de Jesus, que o Cristo deveria morrer e ser morto e também ressuscitar dentre os mortos, era verdade ou não. Então, eles buscaram entender se o que Paulo estava falando era verdade ou não. E examinando bem as Escrituras, eles chegaram à conclusão que Jesus era verdadeiramente o Messias, que era prometido pelos profetas. E eles examinaram bem as Escrituras, e a Bíblia diz que muitos deles creram e foram salvos. Em 1 Pedro 3,15, nós vemos que nós sempre devemos estar preparados para responder a todos aqueles que nos pedir a razão da nossa esperança, a razão da nossa fé. E hoje eu gostaria de ver como os irmãos. Será se Jesus é realmente o Verbo de Deus? Vamos ver. Vamos abrir nossas Bíblias para João capítulo 1, versículo 1. Eu vou mostrar aqui esses versículos para os irmãos. Ok? Estamos aqui em João capítulo 1, versículo 1. Vamos ler. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Algumas pessoas vão dizer que esse Verbo aqui não é Jesus, mas nós podemos ver na Bíblia claramente que se refere a Jesus. E nós vamos ver alguns textos para ver que Jesus é realmente o Verbo de Deus. Vamos abrir agora nossas Bíblias para Apocalipse capítulo 19. Apocalipse capítulo 19. Pronto. Apocalipse capítulo 19, versículo 13. Diz assim: Estava vestido com manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Vemos aqui nesse versículo que, mais uma vez, Jesus é chamado de o Verbo de Deus. E como nós podemos ver que esse versículo fala que o Verbo é Jesus? Vendo o contexto do capítulo 19, nós vemos que fala de Jesus. E no versículo 11 diz assim: Vi o céu aberto, eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo, a sua cabeça muitas diademas. Tem nome escrito. Tem nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Nesse versículo nós vemos que tem essa palavra, fiel e verdadeiro. E na minha Bíblia mostra que esse versículo aqui, onde está fiel e verdadeiro, se refere a Jesus. Fiel e verdadeiro. Esse termo foram usados anteriormente em relação a Cristo. Em Apocalipse 5 e Apocalipse 3, 7. Vamos dar uma olhada. Apocalipse 5. Apocalipse 1, 5. Diz assim: E da parte de Jesus Cristo, fiel testemunho. Jesus como sendo fiel. E Apocalipse 3, 7. Apocalipse 3, 7. Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha ninguém abrirá. Nesse versículo também fala de Jesus como sendo o verdadeiro. Então Jesus é o fiel e verdadeiro de Apocalipse 19, 13. Onde nós vimos aqui. Apocalipse 19, 11. E então o versículo continua falando de Jesus no capítulo. Chegamos no capítulo 16, onde fala: Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Também tem outros textos que falam que o Verbo é Jesus.
Vamos abrir para 1 João 1, 1. 1 João 1, 1. O que era desde o princípio, e que temos ouvido, e que temos visto, e que com os nossos próprios olhos o que contemplamos, e as nossas mãos apalparem, com respeito ao verbo da vida. Mais uma vez, Jesus é chamado de verbo. Verbo também pode ser chamado de palavra. A palavra no grego pode ser também traduzido como palavra. E em 1 João capítulo 5, versículo 7, mostra Jesus como sendo a palavra. E nesse versículo nós podemos ver que aqui a Trindade, que diz assim: Pois há três que dão testemunhos no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. Vemos aqui a Trindade, o Pai, o Espírito Santo e Jesus. Jesus é mostrado como sendo a palavra, ou seja, o verbo, de João 1:1. Vamos voltar para João capítulo 1. João capítulo 1. Agora vamos ler o versículo 14. Aqui nesse versículo nós vemos claramente que Jesus é o verbo. Diz assim: E o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a glória, glória como do unigênito do Pai. Vemos aqui nesse versículo que Jesus, ele se encarnou, ele habitou entre nós. E também Jesus é chamado de unigênito, em João 3,16.